guys! Professor Renato Baggio, para a gente fazer a correção da Sesgran Rio. Essa banca que é extremamente exigente. Quer saber umas características da Sesgran Rio para a prova de inglês? Sempre textos que são afim com relação ao cargo pretendido pelo concurso, né? Então, se você tem, por exemplo, lá a Sesgran Rio fazendo prova para o Banco do Brasil, que há muitos anos que é essa banca que faz provas para o Banco do Brasil, você vai ter um texto que vai falar sobre algum ramo da área de finanças ou da contabilidade, mas enfim, é isso. E é uma banca também que gosta de cobrar detalhes. Tanto detalhes com relação à informação do texto, como detalhes gramaticais. Mas ela gosta de detalhe, ela gosta da informação precisa. Ela gosta de te cobrar os detalhes do texto. E nunca, a ideia geral. Vai cobrar também. Vai cobrar. Uma questão clássica da Sesgran Rio é dizer assim, ó, a principal ideia do texto, o principal propósito é, mas dentro das outras questões, que claro, né, é uma banca que cobra um pouco de tudo, né? Ela vai cobrar também informações específicas e vai cobrar a questão gramatical também. Sempre gosta de conjunções. Sesgran Rio vai cobrar que você tenha um entendimento de uma conjunção, ou para entender a informação de um texto aí cobrar na forma interpretativa, mas veja, você precisa de uma estrutura gramatical, que é uma conjunção, ou vai cobrar sinônimos, que é uma banca que também adora isso, tá? Cobrar sinônimos. Então, é uma banca muito completa, tá? Que cobra de maneira bastante variada, né, os assuntos exigidos no seu edital, que sempre é um edital vago. É um edital vago e genérico, mas que permite ao examinador que ele possa cobrar o que ele quiser dentro do escopo da língua inglesa. Dá uma olhada aqui, trecho, questãozinha curta para você. Sesgran Rio, Why Millennials Don't Like Credit Cards. Olha que interessante esse título que diz assim, ó. Ele fala, por que os millennials não gostam de cartões de crédito? Millennials é um termo utilizado para se referir àquelas pessoas que nasceram por volta do ano 2000, por volta da virada do milênio. Eu digo por volta da virada porque algumas pessoas discordam com relação a esse momento exato, preciso. Alguns antecipam demais, não, na década anterior ao ano 2000, uns falam, não, é um pouco depois, enfim. Eu prefiro então falar uma informação mais assertiva aqui, que é por volta desse momento, ou um pouco antes, ou na virada, ou um pouco depois, tá? E aí você pode dar uma pesquisada mais a fundo e ver, mas é nesse sentido. Então, portanto, a gente está falando de millennials, pessoas que hoje, se a gente for considerar, né, a data de publicação desse vídeo aqui, elas estão na casa ali dos 20 e poucos anos, saindo da sua universidade, né, e entrando no mercado de trabalho. Então, millennials é esse termo utilizado para se referir às pessoas que estão vivenciando esse momento, né, de entrada no mercado de trabalho, jovens, e que passaram por um período de recessão bastante grande. Dá uma olhadinha o que o texto diz aqui para nós, ó. Cheap, easy credit might have been tempting to young people in the past, but not to today's millennials. According to a recent survey by Bankrate of over 1,161 consumers, 63% of adults ages 18 to 29 live without a credit card of any kind, and another 23% only carry one card. Cara, olha que interessante, por enquanto tá tranquilo, né? Por enquanto tá bem tranquilo, ele diz assim, ó, crédito barato e fácil, pode ter sido tentador para as pessoas jovens no passado, mas não para os millennials de hoje. Sim, esse apóstrofo S é o apóstrofo S do caso genitivo que indica posse. Mesma coisa que dizer, por exemplo, Renato's Book, o livro do Renato. E sempre funciona assim, hein? Vamos relembrar desse macetinho? Quem carrega o apóstrofo, imagina que a minha canetinha aqui é um apóstrofo, quem carrega o apóstrofo é o dono. Dono do quê? Do que vem depois. Por isso que eu faço uma espécie de tradução invertida. Mas lembre-se sempre desse macetinho. Quem carrega o apóstrofo é o dono. A gente chama de possuidor. Porque às vezes eu vejo o pessoal querendo usar essa regrinha do apóstrofo S e coloca o apóstrofo S na parte errada da frase, né? Na questão, na coisa possuída e não no possuidor. Sempre quem carrega, ó, o apóstrofo S aqui, ó, quem carrega o apóstrofo S é o dono. Então tá bom, tá falando aqui dos milênios de hoje. Aí ele continua dizendo assim no texto, ó, de acordo com uma pesquisa recente da Bankrate, né, de mais de 1.161 consumidores, ó, over, que nem você lembra lá da overdose, overdose, sempre dá uma ideia de exagero quando usada com número. Essa palavrinha tem várias traduções. Você lembra lá quando você jogava videogame e falava game over? Pois é, tem a ver com acabar mesmo. E pode ser acabar um jogo, acabar uma sessão de terapia, acabar. Over também é uma preposição de lugar, que indica movimento. Por exemplo, o avião sobrevoa a cidade
The plane flies over the city, tá? E também tem essa ideia de sobre, sem contato físico, tá? Então, sobre a mesa, sei lá, imagina alguma coisa aqui flutuando sobre a mesa, over the table, tá? Não on the table, porque on the table tem que ter contato, tá? E para de achar que on é só horizontal, né, gente? Pô, on, não, se você disser na parede, ó, vertical, é on também. O quadro está na parede, on the wall. Agora vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, de acordo com essa pesquisa, de mais de 1.161 consumidores, 63% dos adultos com idade entre 18 e 29 vivem sem um cartão de crédito de qualquer tipo. E outros 23% somente carregam um cartão. Interessante esses dados, né? Lembrando que o any, que você está acostumado com a palavrinha any, que significa algum, alguma, quando usado numa frase afirmativa, any significa qualquer. Exatamente, any significa qualquer. Aí ele diz assim, ó, pra gente acabar já, tá vendo? Já cortei o texto aqui, a gente já vai pra nossa questãozinha, tá? The Impact of the Great Recession. E aí isso aqui é um subtítulo, tá, queridos? Então o que ele diz aqui, ó, vou deixar grifado pra gente separar. Isso aqui é um subtítulo, daí o texto começa daqui. Então essa partezinha aqui, ela tinha que estar em negrito, tá bom? Danada, vambora. Então veja, tinha uma primeira parte do texto, beleza, aí tem um subtítulo que diz assim, o impacto da grande recessão, tá? E aí vai começar o textozinho com relação a este subtítulo que diz assim, Research shows that the environment millennials grew up in might have an impact on their finances. Você viu, eu tenho que parar. Você viu a pausa que eu fiz aqui, ó, bem aqui onde eu faço esse tracinho aqui, ó? Para você poder entender o entendimento, isso chama-se entonação. Se eu não sei as pausas corretas do texto, isso compromete o entendimento do mesmo. É por isso que eu leio o texto em voz alta aqui. Daí você fala, tá, mas eu não vou ler em voz alta na hora da prova. E daí eu te respondo, tá, mas a gente verbaliza pensamentos. Isso foi provado pela neurolinguística. A neurolinguística constatou que quando a gente pensa, a gente fala em pensamento. E a gente fala em voz alta dentro da cabeça. Quando você está lendo um texto, você está ouvindo a tua voz na tua mente. Então é importante eu te condicionar aqui as pausas corretas do texto. Vou ler de novo, vou retomar, vou ler até o final e daí na hora de eu traduzir, você vai ver por que tem essa pausa ali, tá bom? Então olha o que ele diz aqui, ó, vem comigo, vamos retomar. Research shows that the environment millennials grew up in might have an impact on their finances. Unlike other generations, millennials lived through economic hardships during a time when their adult lives were beginning. According to the Bureau of Labor Statistics, the Great Recession caused millennials to stray from historic patterns when it comes to purchasing a home and having children. And the fear of credit cards could be another symptom of the economic environment of the times. Opa, texto muito bom. E aí já tem aqui a nossa questõezinha. E aí que eu te falei? Eu não te falei que Sesgran-Hill's gosta de dedução de vocabulário? Se eu não falei, estou falando agora. Ela gosta de trabalhar com sinônimos. E nesse sentido, aproveitando que ela gosta de trabalhar com sinônimos, a Sesgran-Hill vai pegar uma palavra que ela acha que você não sabe do texto. Pode ser uma palavra sozinha, pode ser uma expressão. E ela vai cobrar um entendimento. Como é que eu faço, tio Rê, para deduzir vocabulário que eu não sei? Você vai imaginar que naquela palavrinha, naquele espaço que tem a palavra que você não conhece, tire ela mentalmente dali e imagine um espaço em branco. Uma lacuna. Aí você vem fazendo a leitura do texto e deixa o teu cérebro trabalhar de maneira natural. Deixa ele vir ali, ó, e pum, ele vai tentar sugerir uma palavra que faça sentido ali no meio. Isso é um processo natural, tá bom? Essa é a melhor maneira da gente fazer dedução de vocabulário e depois ver na questão qual é o sinônimo, qual é aquela que transmite a mesma ideia. Evidentemente que uma outra possibilidade é você pegar os itens e ir jogando as opções que ele dá nos itens dentro do texto para ver se faz sentido. Essa também é uma técnica bem legal. Dá uma olhada aqui então o que ele diz, olha só, aqui ó. Pesquisa mostra que o ambiente, the environment, no qual, ó, tá? In which, tá? Ó, os millennials cresceram, tem um impacto nas suas finanças, tudo bem? Ou seja, eles cresceram durante o quê? Olha o que ele está falando no subtítulo, uma grande recessão. Aí tem a palavra like, e a palavra like significa o quê? Bom, eu já sei que like é como. Esse like, para de achar que ele é o verbo gostar, hein? Ele é muito mais utilizado com essa tradução. Como num sentido descritivo, indicando semelhança. Aí eu venho aqui e ponho um prefixo de negação. Bom, então vai dizer aquilo que não é como outra coisa. Se não é como outra coisa, é diferente. Então eu vou traduzir isso aqui como diferentemente.
Então vamos lá? Vamos puxar o gancho agora? Diferentemente de outras gerações, os millennials viveram através de dificuldades econômicas durante uma época quando as suas vidas adultas estavam começando. Então quando eles começaram a vida adulta, saíram da faculdade, mercado de trabalho, tinha uma recessão econômica terrível, imagina? E aí ele diz o seguinte, ó, de acordo com o escritório de estatística do trabalho, Labor é trabalho, a grande recessão fez com que os millennials, stray from os padrões históricos quando se trata de comprar uma casa e ter filhos. E o medo de cartões de crédito poderia ser outro sintoma do que? Do ambiente econômico da época. Peraí, eu não traduzi stray from de propósito, porque ele vai te perguntar aqui o que é stray from, ele está perguntando aqui. E aí eu quero que você tente deduzir de acordo com a dica que eu te passei. Então volte aqui comigo. Vamos ler de novo essa partezinha aqui, para você ver o seguinte. Vamos usar a técnica que eu falei, tá? Você vai imaginar, deixa eu pegar uma cor aqui pra gente poder fazer isso bem legal, tá? Você vai imaginar que essa palavrinha aqui, não existe. Vou apagar ela, que aqui tem um espaço em branco. Tá faltando aqui o que você tem que completar nesse quadradinho aqui, tá bom? O que o teu cérebro sugeriria ali? Tá? Tenta pensar nisso, já puxando o gancho anterior, que dizia ali o quê? Que eles passaram por dificuldades, né? Os millennials passaram por dificuldades, hardships, durante uma época em que a vida deles adulta estava começando. Daí ele diz, de acordo com o escritório de estatística do trabalho, a grande recessão fez com que os millennials alguma coisa dos padrões históricos quando se trata de comprar uma casa e ter filhos. E o medo dos cartões de crédito poderia ser outro sintoma do ambiente econômico da época. Ou seja, se eles viveram por dificuldades e tradicionalmente o padrão é, beleza, me formei, vou para o mercado de trabalho, financio uma casa, tenho uma família, faço filho. Né? Reconhece esse padrão que é bastante difundido no mundo, né? Só que está dizendo que eles no começo da vida adulta enfrentaram muitas dificuldades. Então eles o que desse padrão? Eles se mantiveram nesse padrão? Eles foram tentar se endividar? Ele fala na continuidade do texto que eles aqui, têm medo de cartão de crédito, porque eles têm medo de dívida. Então veja, aqui a opção tem que ser o quê? Vamos ver o que o nosso exercício nos traz. Esse seria o ideal, tá? É claro que a Cés Granhill pega pesado e ela trouxe aqui palavrinhas que às vezes nem sempre você sabe o significado, tá? Então veja só, STEM tem várias traduções, tá? STEM aqui pode ser a palavra conter, porque stem também significa caule da planta. E é daí que surge o termo da biologia stem cell, que é célula-tronco, né? O tronco, o caule da planta. Tudo bem? Mas como verbo, é o verbo conter, tá? Start, você sabe que é começar. Isso aqui ficou fácil, tá? Range é variar. Follow é seguir. E deviate é o que parece que é se desviar mesmo, pegar outro rumo. Veja, ele trouxe a frase lá de cima, né? A grande recessão fez com que os millennials, posso dizer que eles contivessem os padrões históricos? Não, eles não tiveram que conter nada. Eles só não queriam fazer parte daquele padrão histórico de todo mundo que sai de uma faculdade, faz um financiamento de uma casa, entra numa dívida, faz uma família e depois vai fazer filho, certo? O texto fala que a ideia que dá é que eles não seguiram esse padrão. E se a ideia é que eles não seguiram, não tem nada a ver com conter e já vou eliminar a letra D. Olha lá, eles não seguiram esse padrão. Tá bom. Eles variaram o padrão? Puxa, olha, não é muito ruim pensar assim, mas eles não começaram padrão nenhum. Porque quando ele fala lá de ele está falando dos padrões históricos, né? Então não está dizendo que eles começaram os padrões históricos. Stray from, que está aqui, tá junto da palavra padrões históricos, dizer que eles começaram os padrões históricos está errado. Fiquei entre essa e a última. A última é se desviar dos padrões. Opa! Me parece melhor, né? Você tem um padrão estabelecido na sociedade, vem essa nova geração e desvia disso, vai por outro caminho. E essa é a resposta correta. Então, veja que dica importante, tá aqui, vou clicar para você, a letra E é a melhor. Questão difícil, porque pode ser que você me dissesse, eu não sei o que é STEM, não sabia. Mas deviate é o que parece de desviar e se encaixaria no texto. Sim, é um desafio. Agora, claro, vale lembrar também que o fato de você estar aqui treinando comigo vai melhorar a tua capacidade interpretativa e de dedução de vocabulário. Mas uma estratégia é fazer aquilo que a gente fez, imaginar que não tem nada ali,
Para deduzir vocabulário, você sempre tem que ler um pouco mais do que veio antes e um pouco do que veio depois, nunca somente a frase. Olha, fecha aqui na tua telinha de novo. Se você só olhasse para a questão, você jamais conseguiria acertar. Porque ela já cortou um pedaço aqui. Ela não trouxe a informação toda para você. Dedução de vocabulário, olha para mim, consiste em você ler um tanto que veio antes e um tanto que veio depois, para que dentro daquela frase que você vai imaginar ali, que vai completar com uma palavrinha, né, que tem um espaço vazio, o contexto faça sentido. Se você não lê um tanto que veio antes e um tanto que veio depois, você não consegue entender o contexto daquilo. Então essa é a primeira dica. E a segunda dica quando se trata de Sesgranhill, e qualquer pergunta nesse sentido, tá? De você achar um sinônimo. Tá bem na moda as bancas cobrarem isso. Pega as alternativas e vai jogando dentro da frase do texto para ver qual mais faz sentido. Não chuta não, tenta fazer, porque o inglês passou a ser o grande diferencial nas provas de concursos de todo mundo, e fazer uma boa prova de inglês coloca você lá na frente do seu concorrente. Ficamos por aqui, até a nossa próxima correção. Bye!